Bom, temos aqui o exercício da normal multivariada, e que envolve essa expressão, que parece ser meio aterrorizadora, né, inicialmente, né, porque aparece aqui uma matriz, né, que é essa matriz de variância, ou de covariância, ou variância-covariância, né, como se utiliza durante esses vários nomes aí. Aqui aparece um vetor, o vetor x, né, que é um vetor de variáveis aleatórias, um vetor que tem ordem p, aqui são possíveis p linhas, e aqui um outro vetor que é o vetor das esperanças, né, dessas várias variáveis aleatórias, que vai aparecer aqui no expoente, né, do número de Euler, né? Então isso aqui é o determinante, isso aqui é a raiz quadrada do determinante da matriz, aqui é a matriz inversa, né? Então nós pedimos aí no problema, primeiro, resolver isso para a situação em que P igual a 1. Então esse aqui é o caso escalar, né? O x aqui, esse vetor aqui vai ter apenas um elemento, a esperança aqui é a mesma coisa, e essa matriz aqui vai ter só um elemento, né? Vai ser essa situação aqui. Então esse elemento aqui, que é o 1 aqui, corresponde exatamente à variância, né, dessa variável aí, que estamos arbitrariamente chamando de 1 aqui. A raiz quadrada do determinante, nesse caso o determinante de uma escalar é o próprio valor, então tirando a raiz quadrada, já chegamos então ao desvio padrão dessa variável 1 aqui. A inversa nesse caso é simplesmente 1 sobre o escalar, né, a própria definição normal de inversa na situação de escalar, né, que vai ser 1 sobre a variância, né. Então, fazendo as substituições, né, dos vários termos, nós obtivemos aqui no caso escalar, né, que o P vai ser 1, nós vamos chegar aqui a essa expressão, fazendo aqui né, observe que isso aqui nesse caso vai ser um escalar, isso aqui é simplesmente x1 menos μ1 ao quadrado, né? Então, quer dizer, chegamos exatamente à função de densidade da normal univariada, né? Então isso aqui, quer dizer, o caso em que P igual a 1, isso aqui corresponde exatamente à normal univariada. Então, se nós formos continuar esse raciocínio aqui, de repente até usando um caso que P igual a 2, então nós vamos ter aqui nesse caso, né, um vetor com duas variáveis aleatórias, um vetor de médias teóricas, esperanças, aqui com duas também possibilidades, e a matriz de variância, ou de variância-covariância, nesse caso vão ter 4 elementos aqui, as variâncias aqui na diagonal e as covariâncias aqui fora diagonal, da diagonal, vão ter valores iguais, né, porque a covariância de 1 com 2 ou de 2 com 1 vai ser a mesma, né? Então nós podemos fazer aqui, achar o determinante aqui da matriz V, né? O determinante vai ser exatamente o produto, né, dessa diagonal positivo menos o produto dessa outra diagonal aqui, dos elementos da diagonal negativo, né? Bom, essa é a definição de determinantes nessa matriz, uma matriz 2 por 2. E aqui, simplesmente determinante, estamos elevando a meio, queremos achar a raiz quadrada do determinante, ou raiz quadrada dessa expressão aqui. A inversa, podemos usar aqui a regra aí da inversa da matriz 2 por 2, que vai ser 1 sobre o determinante. Os termos na diagonal vamos multiplicar por menos 1 e vamos inverter os termos da diagonal aqui principal. E se você não estiver convencido disso, multiplique essa matriz por essa aqui e você vai achar a matriz identidade, né? 1, 0, 0, 1, né? Então, se não estiver convencido, faça isso, vai perceber que essa aqui é exatamente a matriz inversa, né? E é uma expressão conveniente de se conhecer para você rapidamente, ou até teoricamente, fazer
achar a inversa nesses casos. E ela não vai ser definida exatamente na situação em que o determinante for zero, né? Então você não pode fazer essa operação, que é o caso de você ter uma matriz singular. Então nessa situação, também continuando, né, nós vamos ter o desvio padrão vai ser exatamente a raiz, né, desse elemento. O desvio padrão da primeira variável, o desvio padrão da segunda vai ser a raiz quadrada desse outro elemento aqui, que nós não vamos precisar eventualmente nos nossos resultados aqui. Então aqui, agora basta a gente substituir, né? Nós temos o V, temos os determinantes de V, temos a inversa de V e temos os vetores, né? Então só agora fazer as operações vetoriais, matriciais adequadas, e nós vamos obter então a densidade, né, de uma normal bivariada, né, cuja expressão está no texto do exercício, né? Então, como essa expressão está sendo definida a partir também do coeficiente de correlação, então é só lembrar que o coeficiente de correlação ele é definido como a razão entre a covariância, né, de I 1 com 2 aqui, dividido pelo produto aí dos desvios padrões. Então, com essa relação você consegue fazer a expressão, né, após as devidas substituições e multiplicações, aí ficar idêntica àquela que aparece no enunciado do exercício.